A paz do Messias chamado Cristo Jesus para todos vocês, meus queridos amados irmãos. E agora eu convido todos vocês para nós lermos juntos o 26º livro da Bíblia Sagrada, Daniel, capítulo 2. No segundo ano de seu governo, o rei Nabucodonosor teve sonhos que lhe perturbaram, sonhos perturbadores. Sobremaneira, seu espírito ficou tão aflito que já não podia mais conciliar o sono. Perdeu o sono à noite, não conseguia dormir, de tanto pensar nos sonhos perturbadores. O deixou perturbado. Então o rei mandou chamar seus magos, feiticeiros, é a verdade, adivinhos também, encantadores, feiticeiros, místicos e astrólogos, para que lhe dissessem qual o significado daqueles pesadelos. Vieram apressadamente e se apresentaram diante do rei Nabucodonosor. Então o rei Nabucodonosor disse: aos adivinhos e encantadores, e para os feiticeiros, e para os místicos, e para os astrólogos, ouçam bem, e quero que vocês todos interpretem o significado do sonho que eu vou te falar para todos. Então todos eles disseram: fala, meu rei, estamos aqui, fala, queremos ouvir. Que sonhos foram esses que deixaram o Senhor tão perturbados? E o rei lhes contou: eis que tive um sonho e estou muito aflito para saber o que sonhei, qual o significado ou a mensagem desse pesadelo. Estou preocupado e perturbado, querendo entender, mas não consigo. Vocês poderão decifrá-los para mim? Então, naquele exato momento, os caldeus e astrólogos passaram a falar em aramaico e lhe garantiram: ó meu rei, vive para sempre.
Conta, pois, o sonho que tiveste aos teus servos, e nós o interpretaremos para ti. Palavra que nenhum rei viveu para sempre. Isso é um erro. Somente um veio, foi crucificado e morto, o Pai o ressuscitou ao terceiro dia e ele hoje vive para sempre. Mas como está escrito lá na carta de 1 João, capítulo 2, versículo 17, ele diz que todo aquele que faz a vontade de Deus, esse viverá para sempre. Então, o rei Nabucodonosor afirmou aos seus conselheiros e astrólogos: esta é a minha decisão. Se não me contardes o sonho que tive e sua correta interpretação, eu mandarei que sejais partidos em pedaços, todos vocês, e as vossas casas, e se tornarão um monte de entulho queimado. Entretanto, se me revelardes o sonho e seu significado, recebereis de mim a melhor das recompensas, muitos presentes e grandes honra. Sendo assim, agora dizei-me claramente tudo quanto sonhei e sua correta interpretação. Não mintam para mim, não digam bobagem, mas quero a verdade da interpretação do sonho. Mas os conselheiros titubearam e tornaram a pedir ao rei: ó majestade, conte o rei o sonho a teus servos e te revelaremos o que ele quer dizer. O rei Nabucodonosor, contudo, lhes declarou: já percebi que, na verdade, quereis ganhar tempo, porquanto temeis o que decretei. Fazei-vos. Agora, se não me contardes o que sonhei, recebereis a mesma sentença, pois preparastes palavras fraudulentas, mentirosas e malignas, para dizer na minha presença, na esperança de que o tempo se encarregue de acalmar a situação. Portanto, sem demora, contai-me o que sonhei
a fim de que eu tenha certeza que sois capazes de desvendá-lo corretamente. Então, os conselheiros e astrólogos foram categóricos, afirmando não há nenhum ser humano sobre a terra que tenha o poder de cumprir à risca esta ordem do rei. Aliás, nenhum rei por maior e mais poderoso que fosse, jamais exigiu de um mago, místico ou astrólogo algo parecido com o teu pedido. O que Vossa Majestade exige é difícil demais, tanto que ninguém é capaz de revelar isso ao rei, senão somente os deuses, e eles não vivem em carne como os mortais. Essa declaração deixou o rei tão irado e enfurecido que ele, ali mesmo, ordenou a execução sumária de todos os místicos e magos da Babilônia. E assim foi proclamado um decreto real para que fossem mortos todos os sábios e, por isso, Daniel, servo do Senhor nosso Deus Altíssimo e Todo-Poderoso, e seus amigos foram procurados pelos encarregados do rei, para que também fossem executados. Quando Arioque, o comandante da guarda do rei, saiu para matar os sábios da Babilônia, porém Daniel, o homem de Deus, o profeta de Deus, falou com ele de modo prudente e sensato, falou com calma, com delicadeza, com paciência. E Daniel perguntou: Arioque, meu amigo, o oficial do rei, por que o rei baixou um decreto tão dramático e urgente? Ao que Arioque explicou o motivo a Daniel. É porque, meu amigo, o rei teve sonhos perturbadores, sonhos que o deixou muito preocupado, e ele quer saber o significado desse sonho. Convidou magos, adivinhos, feiticeiros,
ele convidou para que eles viessem interpretar o sonho dele e dar o resultado do significado do sonho. E nenhum deles foram capazes. Nenhum bruxo foi capaz de decifrar o sonho que o rei Nabucodonosor teve. Diante disso, Daniel pediu para se apresentar diante do rei. Ele disse: Arioque, meu amigo, leve-me para se encontrar com o rei. Eu quero ir. E rogou-lhe um prazo, ao fim do qual ele daria ao rei a revelação que estava buscando. Então, se o rei me falar em nome de Deus, em nome do Senhor, ele revelará e me contará o significado, e eu direi ao rei. Então Daniel foi dispensado e, voltando para casa, relatou tudo o que ocorrera aos seus amigos. Ananias, Misael e Azarias, e lhes pediu que suplicassem ao Deus dos céus que tivesse misericórdia acerca desse mistério, a fim de que ele e seus amigos não fossem mortos juntamente com os outros sábios da Babilônia. Então, o mistério foi revelado a Daniel durante a noite, por meio de uma visão. Daniel louvou a Deus, o Deus dos céus, dizendo em aramaico: seja bendito Elá, o nome de Deus, para todo sempre, porque a sabedoria e a força a ele pertence. Ele muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece, dá sabedoria aos verdadeiros sábios e entendimento aos que buscam discernir e conhecer. Revela mistérios profundos e enigmas ocultos. Conhece o que jaz nas trevas, e a luz habita nele em todo o seu resplendor. Eu te agradeço e te louvo, ó Elá, Deus dos meus pais. Tu me concedeste sabedoria e poder, e me revelaste o que te pedimos. Revelaste-nos o preocupante sonho do rei Nabucodonosor.
Então Daniel foi falar com Arioque, ao que o rei tinha constituído para matar os sábios da Babilônia, e rogou-lhe: não mates os sábios da Babilônia. Leva-me, pois, à presença do rei, e eu interpretarei para ele o sonho que tive. O sonho que ele teve, eu interpretarei. Porque o Senhor, o Deus dos céus e da terra, já me revelou o significado do sonho tão perturbador que o rei ficou muito preocupado. Porém, naquele mesmo momento, Arioque levou Daniel ao rei e relatou: Então Arioque disse: meu rei, eu encontrei entre os exilados de Judá um homem que esclarecerá ao rei o significado do seu sonho. Então o rei Nabucodonosor disse: trazei-me-o aqui. Então o rei indagou a Daniel: podes tu revelar-me o sonho que tive e sua correta interpretação? E na presença do rei, Daniel respondeu: o mistério que o rei exigiu que devesse ser desvendado, nem sábios, adivinhos, magos, astrólogos ou místicos lhes podem revelar. Contudo, existe um Deus, aleluia, glória a Deus. Existe um Deus nos céus, capaz de revelar todos os mistérios. Foi lá Deus que mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. O sonho e as visões que passaram por tua mente quando estavas deitado foram assim. Ó rei, quando estavas repousando em tua cama, começaste a meditar sobre o futuro. Então aquele que revela os mistérios te mostrou tudo quanto ocorrerá nos tempos vindouros. E a mim foi esclarecido este mistério, não por ter eu mais sabedoria entre todos os que vivem na terra. Eu sou pequeno, mas eu agradeço a Deus, o Deus do céu, por todo o conhecimento e sabedoria que tem me dado. E Ele revelou para mim o teu sonho. E agora vais ficar sabendo tudo o que acontecerá. Mas para que tu, ó rei, saibas a correta interpretação e compreendas todos os pensamentos que passaram pelo teu coração, ó rei, eis que tu olhaste e viste
diante de ti uma grande estátua, e em tua visão esta estátua era enorme e impressionante, estava em pé diante de ti e tinha uma aparência terrível. A cabeça da estátua era feita de ouro puro, o peito e o braço eram de prata, o ventre e os quadris eram de bronze, as pernas eram de ferro e os pés eram em parte de ferro e em partes de barro. Enquanto estavas contemplando toda a estátua, uma pedra soltou-se sem auxílio de mãos, atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e os destruiu e os destroçou. Então o ferro, o barro, o bronze e a prata e o ouro vieram abaixo, despedaçados, viraram pó, como o pó que se vê na eira, quando no verão se bate o trigo no terreno para separá-lo da palha, e o vento carregou todos os destroços sem deixar vestígio. Entretanto, a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha e encheu a terra toda. Aleluia. Glória a Deus. Essa pedra é o Messias, é o Filho de Deus, que veio destruir todos os reinos, todos, para que somente o reino dele venha a ser o mais poderoso. E assim será. Foi esse o sonho que tiveste, e agora nós o interpretamos para o rei. Ó rei, tu és rei de reis, a quem o Deus do céu tem dado o reino, o poder, a força e a glória. Mas o Filho do Deus vivo, ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. E o seu reinado nunca vai ter fim. Ele vive para sempre. E nenhum dos reis viveu para sempre. E em cuja mão ele entregou os homens de todas as nações, onde quer que habitem os animais e as aves do céu, e te fez reinar sobre todos eles. Tu és, portanto, a cabeça de ouro. Mas depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, porque tu foi grande. Tu foi grande. Aquele que vem depois de você é pequeno. E um terceiro depois.
reinou feito, e um terceiro reino feito de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. E haverá um quarto e último rei, este forte. E haverá um quarto e último reino, este forte como o ferro, pois o ferro tem o poder de quebrar e esmigalhar tudo, e assim como o ferro despedaça tudo, também ele destruirá e reduzirá a pedaços todos os reinos do mundo. Como viste, os pés e os dedos eram em parte de barro e em parte de ferro. Isso quer dizer que esse será um reino dividido, não subsistirá, porque está dividido. Mas mesmo assim terá um pouco da força do ferro, embora tenhas observado ferro misturado ao barro lamacento. Assim como os dedos eram em parte de ferro e em parte de barro, também esse reino será em parte forte e em parte frágil, também será fraco. E como viste, o ferro estava misturado. Perdão, vou ler de novo. E como viste, o ferro estava misturado à lama. Isso significa que se buscarão fazer aliança política por intermédio de casamentos, mas a união decorrente dessas alianças e acordos não se firmará do mesmo modo que o ferro não consegue se misturar com o barro. No entanto, na época do governo desses reis, Elá, o Deus dos céus, estabelecerá um novo reino que nunca será destruído e que também não será dominado por nenhum outro povo. A soberania desse reino jamais será transferida a nenhum outro povo. Todavia, esse novo reino destruirá e exterminará todos estes outros reinos e substituirá para todo o sempre. Esse reino é o Evangelho que vive dentro de todos. Ele vive dentro de todos e nunca será destruído, porque ele vive dentro. E então, o reinado do Messias nunca será destruído, nunca será passado para ninguém. É dele e a ele pertence toda a honra e toda a glória. Aleluia. Glória a Deus. Vistos que a estátua foi destruída, reinos destruídos,
só vai permanecer para todo sempre. O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e o seu povo para sempre. Amém. Portanto, esse é o significado da visão da pedra que soltou de uma montanha, sem o auxílio de mãos. Pedra que, mediante um só golpe, fez em pedaços o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro. Deste modo, Elá, o Deus poderoso, mostrou ao rei o que acontecerá no futuro. O sonho é verdadeiro, faz sentido, e a interpretação é absolutamente fiel. Assim que acabou de ouvir essa revelação, o rei ajoelhou-se e, com o rosto rente ao chão, reverenciou a Daniel e ordenou que trouxessem imediatamente uma oferta de cereais e incenso. Em seguida, o rei dirigiu-se a Daniel e declarou: verdadeiramente, o vosso Deus é Elá, o Deus dos deuses, o Senhor dos reis e o revelador de todos os mistérios, pois fostes capaz de interpretar o mistério destas minhas visões. Então, o rei exaltou Daniel e lhe deu muitos e valiosos presentes e o designou governador de toda a província da Babilônia e também o fez chefe principal de todos os sábios da Babilônia. Além disso, a pedido de Daniel, o rei nomeou Sadraque, Mesaque e Abidnego administradores da província da Babilônia, enquanto o próprio Daniel permanecia na corte do rei. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, visto, aleluia, que Daniel, homem de Deus, escolhido por Deus, Deus revelou para ele o sonho e o significado do sonho do rei Nabucodonosor. Deus disse, através dos sonhos e das revelações, que o reinado de Nabucodonosor e os outros reinos que viriam depois dele iriam fazer alianças, pactos, mas não iriam crescer, não iriam permanecer. Mas aquele que veio e derrubou, quebrou a estátua e ela caiu. O Filho do Homem, ele veio em busca do que é dele. Em busca do que é dele.
O reino é dele. Tudo é para ele. E tudo é dele. E agora todos entendam, compreendam que ele é rei para todo sempre. Ele é rei para todo o sempre. O Messias, chamado Cristo Jesus, é rei para todo sempre. E o seu reinado não passa para ninguém. E agora todos fiquem com a gloriosa paz do Messias, chamado Cristo Jesus. E até logo. Amém.